Bom dia a todos. Que o Senhor nos ajude a entender melhor os seus ensinamentos e que possamos aproveitar o esforço desta palestra. Nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade, não há salvação. É um tema bastante importante, bastante comentado, muito estudado, e é o que nós queremos abordar nesta palestra. Então, nós encontramos no item 1 o de que precisa o espírito para ser salvo e parábola do bom samaritano. Os judeus sempre procuravam enredar, procuravam criar problemas para Jesus, fazendo perguntas as mais maliciosas, e muitas vezes eles perguntavam coisas que eles já sabiam, só para ver o que Jesus se referia. Mas no item 2 encontramos lá: então, levantando-se um doutor da lei para o tentar, dizendo: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus então lhe responde, que é o que está escrito na lei. E aí ele, todo cheio de empátia, para mostrar que sabia mesmo, disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus então lhe disse: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no caminho foi assaltado por ladrões, que bateram nele e o deixaram semi-morto, caído à beira da estrada. E aí, em seguida, passou por ali um sacerdote. O sacerdote, todo mundo sabe, que era, vamos dizer assim, em termos de prestígio, a classe mais VIP, vamos usar um termo atual, daquela época. E os sacerdotes, então, eram os doutores da lei. E, portanto, o sacerdote passou por ali, olhou o camarada e foi embora. Logo em seguida, passou por ali um levita. O levita fazia parte daquela tribo que, segundo as tradições de Israel, eram os escolhidos, a tribo escolhida por Deus para cuidar do templo, para zelar pela lei, no aspecto de guardar. Então, era também uma categoria de indivíduos que se julgavam acima da maioria do povo. E este levita passou por ali, olhou e foi embora. Mas em seguida veio por ali um samaritano que parou e foi cuidar do camarada. Se condoeu e deitou azeite e vinho nas suas feridas, pensou-as e, em seguida, colocou o camarada no cavalo, levando-o até uma hospedaria mais próxima, e lá ficou hospedado
No dia seguinte, ele saiu e disse ao hospedeiro: aqui está o dinheiro. Tudo o mais que for necessário para continuar cuidando dele, eu te pago na volta. E foi embora. Então Jesus pergunta ao doutor da lei: o que te parece? Quem foi o próximo daquele homem? E o sujeito responde: aquele que usou de misericórdia para com ele, aquele que teve compaixão. Pois é. Então Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Quer dizer, Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Deixou bem claro essa questão para o sujeito, mostrando que somente através do amor, da compaixão e da atuação no bem é que o indivíduo pode conseguir, então, ganhar o reino dos céus no entendimento deles à época. Mas Kardec acrescenta um comentário bastante importante, dizendo: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os seus ensinamentos, ele aponta essas duas verdades como essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que os outros vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Então, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. E o orgulho e o egoísmo, eis o que não cessa de combater. Então, não se limita a recomendar somente a caridade, põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Os espíritos superiores, eles têm ensinado que nós precisamos entender muito bem a questão. Porque Jesus, quando usava a palavra amor, em muitos casos ele estava falando, nessas ocasiões, de caridade. Então a palavra caridade, para Jesus, é o amor em ação. Então, Paulo usou a expressão caridade, mas Jesus usou a palavra amor. Por isso, é importante nós entendermos que é preciso adquirir essa condição para nós podermos amar os nossos inimigos, para nós podermos perdoar as ofensas, para nós podermos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Enfim, essa questão, ela é algo que nós precisamos entender muito bem. Portanto, a questão é humildade e caridade. A humildade também é uma outra coisa que os espíritos superiores nos ensinam. Eles dizem que a humildade não se aprende. Olhem bem, a humildade não se aprende.
Não dá para ir numa escola e alguém ensinar, ó, você faz isso, faz aquilo, você é isso, você é aquilo, e aí você se torna humilde. Não. Eles dizem assim, é resultado da evolução, conquista laboriosa do próprio espírito. Os mais sábios, por força da lei, são seres que conquistaram a humildade e a evolução através dos milênios. Portanto, não tome a humildade como graça de Deus, mas como um trabalho e labor do Espírito. É uma busca, um esforço ao longo dos tempos, porque cada um é construtor de si mesmo. Mas o que acontece é que a gente confunde, às vezes, humildade com, vamos dizer assim, um estado de necessidade. Por exemplo, muita gente pensa porque uma pessoa está maltrapilha, ela é humilde. E, na verdade, ela espiritualmente é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que detém manias de grandeza. Afinal, é interessante a gente contar que nós encontramos no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, uma história bem interessante a esse respeito. A Ivone narra que os seus pais tinham a mania de hospedar em suas casas, no estado do Rio de Janeiro, as pessoas pobres, os andarilhos das ruas, as pessoas que estavam sem teto, e eles hospedavam as pessoas em sua casa, tinham lá um espaço adequado para isso, e tinha um casal, duas irmãs que estavam lá hospedadas por serem pessoas que não tinham ninguém, enfim. E uma delas, chamada Sarritinha, ela tinha uma mania impressionante. Ela discutia com a mãe da Ivone todos os dias a questão do cardápio, o que deveria ser feito, a hora que deveria ser servido, como deveria ser feito, etc, etc. E aí a mãe da Ivone, muito tolerante e compreensiva, comentava com seu marido, com os filhos, que ali estava uma senhora que outrora, possivelmente, teria sido uma fazendeira, uma pessoa de posses e que tinha aqueles hábitos. Então, não é pura e simplesmente a pobreza do traje, a maneira como a pessoa se encontra na ocasião, que determina se ela é humilde ou não. Então, é importante considerar isso. Outra coisa que se confunde muito é a questão da caridade e da beneficência. Beneficência é uma coisa, caridade verdadeira é outra. Caridade é a ação do Espírito no amor, na compaixão, no sentimento mesmo. Por isso, os benfeitores espirituais dizem assim: muitos dão moedas, mas um aperto de mão jamais. Então, é importante a gente considerar que muitos jogamos moeda, muitos damos uma moeda que está incomodando no bolso, no carro, enfim, mas um aperto de mão, um carinho, uma atitude amorosa, muito difícil. Então é importante a gente considerar, mas eu não devo mais então dar moedas, porque isso. Não, a beneficência é o começo de tudo. Então é o aprendizado do desapego. E é importante que se continue doando, mas que entenda-se que aquela atitude não é suficiente para acreditar ao espírito que a faz, a toma, né, uma
condição de superioridade espiritual. Não. Tem muita gente que se equivoca, pensando que já fez caridade suficiente, doando montantes, doando coisas às pessoas, mas na verdade não, porque fizeram isso com outras intenções, né? Enfim, não era o amor efetivamente em ação. É claro que é importante fazer isso, é lógico. Beneficência é uma irmã da caridade. Eu digo que é o começo de tudo, onde a gente começa a se desapegar, a se desprender das coisas e vai indo, um dia chegaremos na condição efetiva da humildade real que vai nos dar condições de fazermos a caridade conforme Jesus ensinava. Então é importante a gente observar que a caridade é uma condição do espírito e a beneficência é muito fácil. Pode-se preencher o cheque, mandar entregar e tal. E por isso já conversamos com espíritos que chegaram do outro lado e ficaram surpresos com a recepção, com o local para onde foram, enfim, achando que e a caridade que eles tinham feito aqui na Terra, e as coisas que eles doaram, a ajuda que eles deram para tanta gente. Não é assim, não fica perdido todo gesto bondoso ou todo gesto de beneficência, não fica perdido. Mas não é o suficiente, voltamos a repetir, para credenciar uma criatura como sendo alguém que realmente praticou o amor. É importante a gente considerar isso. Não é exatamente isso a prática do amor, porque muitas vezes nós podemos nos condoer, até ficar com pena de uma criatura e não fazer nada. E por isso está escrito no livro dos Espíritos, não fazer o mal simplesmente não basta, é preciso fazer o bem, é preciso a gente se doar. E exatamente por isso é que nós precisamos entender a fala do Espírito Dr. Bezerra de Menezes. O próximo é a nossa escada de elevação. Ora, sem o próximo, nós não conseguimos evoluir. Ninguém evolui sozinho. Então, o próximo é a nossa escada de elevação no quesito amor, prática do amor, prática da caridade. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos colocar em prática. Por quê? Sozinho, ninguém evolui. Por isso, é importante a gente considerar o camarada que, pura e simplesmente, bom, eu vou ajudar e tal, e aquela coisa toda, e manda um cheque lá para ajudar lá na instituição. Isso é bom? É positivo? É. Porém, não é tudo. E isto não vai dar a ele, então, a condição necessária, às vezes, de amar o próximo como a si mesmo, de, muitas vezes, perdoar, aquela questão da humildade. É importante a gente considerar essa questão, porque, na verdade, o que é preciso fazer é mais do que nós imaginamos. Em 1920, o escritor espírita, advogado, batalhador do movimento espírita, Canuto de Abreu, esteve em Paris,
verificando lá todo o material que sobrou do trabalho de Allan Kardec. E veio para o Brasil, trouxe para o Brasil as famosas cartas de Kardec, porque Kardec escrevia muito. Naquela época, era o intercâmbio entre as cidades, entre os espíritas, através de cartas. E, naqueles tempos, as cartas tinham uma primeira e segunda via, mas, na verdade, era uma espécie de arquivo que existia, que eles adotavam, e essas cartas, então, começaram a ser traduzidas aqui no Brasil. Uma delas, para que se tenha ideia do que nós vamos falar sobre Kardec e sobre a caridade, é muito importante que nós nos miremos neste exemplo para entender efetivamente a parábola do bom samaritano. Kardec escreveu a um espírita da Bélgica, com quem mantinha um intercâmbio, uma amizade, inclusive, e conhecia a família do espírita belga. Ele disse na sua carta, numa das cartas que já foram traduzidas: encontrei o seu filho, fulano de tal, passando fome nas ruas de Paris. Pegamos e trouxemos-no para nossa casa e já estamos saindo para arranjar um emprego para ele. Brevemente estaremos em contato novamente e terás mais notícias. Então perceba a figura de Kardec. Ele agiu como o samaritano da parábola. Encontrei o seu filho passando fome pelas ruas de Paris. Quer dizer, os reveses da vida devem ter ocasionado que o rapaz ficasse sem condições de sobreviver e passou a viver nas ruas de Paris, passando fome. E Kardec não só pega o espírito e leva o indivíduo e leva-o para a sua casa para tratar dele, dar-lhe de comer, enfim, mas estava saindo para arrumar emprego para ele. Observe que muitas vezes nós, encontrando um camarada nessas condições, se fôssemos nós, dificilmente nós faríamos o mesmo. Pelas imposições da vida, pela atualidade, enfim, por tanta coisa. Mas a gente jogaria uma moeda, quando muito pagaria um sanduíche, às vezes, ou se esquivava numa desculpa de estar com pressa, o que isso, o que aquilo, e Kardec não. Kardec pega o camarada e leva para sua casa, dá comida e tal, e vai arrumar um emprego para ele. Então, perceba a diferença, o que é realmente praticar a caridade. É o amor em ação. E é isso que Kardec fez com este filho do seu conhecido. E seguramente, poderíamos dizer que, assim como os pais da Ivone Pereira abrigavam os necessitados em sua casa, né, praticando efetivamente a verdadeira caridade, o amor em ação. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender. E a humildade, o sentimento por excelência, é que muitas vezes
favorece as criaturas que vão à prática do bem, prática da caridade verdadeira, pela sua simplicidade verdadeira. Porque nós temos a malícia dos fariseus. E nós, muitas vezes, olhamos uma pessoa, passa-nos pela cabeça, primeiramente, 1000 coisas negativas. A gente já pensa, vai me assaltar, vai isso, vai aquilo, é um malandro, vagabundo, isso, aquilo e tal. E, de repente, a gente encontra 1000 razões para não fazer nada. Mesmo que estivesse caído à beira do caminho, nós olharíamos, até poderíamos nos condoer. Poderia, coitado, então, mas vai embora. Então, percebam que realmente a caridade em ação é a legítima expressão do amor. E é o que Jesus efetivamente fazia. E ensinava e dava o exemplo. Então, se nós observarmos os exemplos de Chico Xavier, quando passou aqui pela Terra, na sua missão gloriosa, ele também nos deu muitos exemplos de humildade verdadeira. É algo impressionante, mostrando o quanto era um espírito evoluído, é um espírito evoluído, e é por essa razão que nós temos que nos mirar nesses exemplos para praticarmos verdadeiramente a caridade. Porque a caridade, ela pode ser a caridade material, que entra muito esse aspecto da beneficência, da ação, da dedicação, da atuação imediata, mas também existe a caridade moral, que é uma caridade até mais difícil das criaturas praticarem, porque ela exige que nós perdoemos, ela exige que nós tenhamos para conosco mais severidade do que para com os outros nos julgamentos que fazemos, e muitas vezes nós somos muito inclinados a sermos condescendentes conosco, arrumando 1001 desculpa, arrumando subterfúgios para justificar isso ou aquilo, do que para com o próximo. Por isso que é importante nós observarmos que a caridade moral, que é o amor em ação efetivamente, exige de nós um esforço para praticar o perdão, para deixarmos o orgulho de lado, para efetivamente podermos ser humildes, porque é uma questão muito importante entendermos que a humildade favorece a que nós coloquemos o amor em ação. É interessante, se nós observarmos, por exemplo, observe um professor que muitas vezes pode ser interpelado por um aluninho lá na sala de aula e diz, professor, isso não está certo, ou eu li que isso não é bem assim, ou que há controvérsias, ou enfim. Aí o professor, que no alto da sua empáfia, no alto do seu suposto conhecimento, ele diz, mas com quem você pensa que está falando? Eu tenho PhD disso, sou doutor naquilo, e tenho isso, aquilo e tal. Então, com quem você pensa que está falando? Quer dizer, ele não pode ser humilde, porque ele acha que tem aquele monte de títulos, de graduações e etc. e tal, de comendas e tudo mais, e
Na verdade, o que falta para ele é humildade. Porque os espíritos superiores, os sábios, eles são exatamente o contrário, são humildes. Porque eles chegam à compreensão, como Sócrates, que quanto mais eu sei, mais eu entendo que nada sei. Diante da grandeza, do infinito, da vida, do universo, etc, etc. Então, há muita coisa que nós precisamos aprender. E o amor em ação, ou a caridade, é uma delas. E, como diz lá Dr. Bezerra de Menezes, o próximo é a nossa escada de elevação. Quer dizer, sem a prática do amor em ação, nós não vamos evoluir, não vamos crescer. Sozinho, ninguém evolui. Então, é importante que nós busquemos esse entendimento, esse esforço. Beneficência é bom, é ótimo, é o começo de tudo. Porém, nós precisamos da questão inadiável do amor em ação, traduzido por Paulo como caridade. Porque sem isso, realmente, nós estaremos a meio caminho. E nós não podemos ficar a meio caminho, nós temos que estar no caminho todo, que é o caminho do Cristo. Nós temos que seguir nas pegadas dele. E os ensinos dele, os seus exemplos, tudo o que ele nos deixou, nos leva à necessidade de aprender para seguirmos os seus passos. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz a todos.